e recebemos o testemunho de centenas de pessoas relativamente à sua situação habitacional. Nós sabemos, e eu sei, que a política não se faz caso a caso, mas as pessoas não são números de Excel, as pessoas não são estatísticas que a senhora Presidente do BCE usa para decidir se as taxas de juros aumentam ou se reduzem. As pessoas têm histórias, têm dramas pessoais e eu tenho a certeza que a senhora Ministra conhece todos os dramas que aqui lhe apresento, porque, aliás, que toda a gente conhece os dramas que eu aqui apresento, porque eles não são exceções. E o facto de toda a gente conhecer os dramas que aqui vou apresentar é que eles não são exceções. São hoje a norma, são hoje a realidade de uma grande parte das pessoas que nós conhecemos na nossa vida. São os nossos amigos, são os nossos familiares, são os amigos dos nossos amigos, são os amigos dos filhos, são os netos. É uma situação generalizada, porque há uma catástrofe na habitação. Não é um pequeno problema, não é uma maré, é um dilúvio, é uma catástrofe na habitação. E o Governo tem um pequeno chapéu de chuva aberto e está à espera de conseguir parar o dilúvio. Mas não para. Mas não para. É quase irónico que nunca em Portugal se falou tanto no direito à habitação, nunca um Governo falou tanto no direito à habitação e nunca tantas pessoas em Portugal tiveram privadas do direito à habitação como hoje. Nunca. Passado recente, como é lógico. E por isso eu gostaria de lhe trazer algumas dessas experiências. Minha mãe tem 64 anos, vive num quarto e teve que começar a dividir casa com estranhos aos 60 anos. 3 pessoas, nós e o nosso filho, num quartinho em Lisboa. Moro com a minha filha num T0 em que é luz, pago 550 €, recebo o salário mínimo nacional, depois de pagar as contas fico sem nada para viver. Estou desesperada, a casa em que estou a alugar vai ser vendida até janeiro de 2025, vou para a rua com um filho de 8 anos, não tenho o que fazer. Tenho 32 anos, vivo com a minha mãe, estou no último ano da faculdade e recebemos uma carta de despejo em que nos dizem que teríamos que sair. Estas são 4 exemplos, podiam ser 4.000 e é por isso que nós os conhecemos. E não há nada no Mais Habitação, por mais que nós demos volta ao programa, que neste momento reduza o preço exorbitante das casas. Não há nada que faça com que um salário passe a pagar uma casa. Não há nada que reduza o peso absurdo que o turismo tem em algumas zonas do país, não há nada que diminua o fluxo de casas vendidas a não residentes, não há nada que combata e que acabe com a especulação dos fundos de investimento imobiliário, não há nada que acabe com as casas vazias, quando tanta gente precisa de uma casa e não tem. E o Mais Habitação, que já era recuado e era pouco, o que fica marcado na especialidade, em vez de avanços e melhorias, são mais recuos do Partido Socialista. Até nos vistos gold, Senhora Ministra, até nos vistos gold, o Partido Socialista conseguiu ceder aos interesses financeiros e abrir um buraco numa coisa que já devia ter acabado, se é que alguma vez devia ter sido criada há anos. Mas eu queria falar-lhe sobre 3 medidas que fazem parte do Mais Habitação e não tanto do que não está no Mais Habitação. Primeira medida, limite de aumento de 2% para novos contratos. É uma medida positiva. Mas ela foi anunciada, para já ela não desce os preços, ela só limita o aumento de preços exorbitantes. Mas ela foi anunciada em fevereiro e só entrará em vigor em julho, na melhor das hipóteses. E a minha pergunta é o que é que acontece entre fevereiro e julho? Os senhorios perceberam e souberam que a renda ia ficar limitada a 2% e apressaram-se a despejar as pessoas ou a aumentar os contratos de forma exorbitante, obrigando as pessoas a sair, porque nenhuma cláusula de salvaguarda foi pensada para impedir este efeito perverso, que é o efeito da antecipação do limite de 2%. E a pergunta que lhe faço é se não faz sentido retroagir esta regra ao momento em que foi anunciada, que é para não termos uma corrida, como aconteceu, de pessoas que estão a ser ironicamente despejadas por causa de uma medida que é apresentada para as proteger. Segunda questão, apoio à renda. A senhora Ministra consegue vir dizer que o critério não mudou. É claro que o critério mudou. O critério eram rendimentos líquidos e passaram a ser rendimentos brutos. E, portanto, mudou. E não é uma questão de categorias de IRS nem categorias de impostos, porque poderiam na mesma ter-se alargado a outras categorias, mas mantido o critério dos rendimentos líquidos. Mas mudou-se o critério de rendimentos líquidos para rendimentos brutos. E quem fez as contas aos rendimentos líquidos descobriu que não vai ter apoio. E não há volta a dar. E não vale a pena dizer que não mudou, porque houve quem tivesse feito contas. Quem hoje for ao site do Governo e for à notícia que anunciou este apoio, está lá, clarinho como água, rendimentos líquidos. Portanto, o Governo levou as pessoas ao engano e depois quis emendar a mão. E nós continuamos a receber e-mails de pessoas que não conseguem. Recebo subsídio de desemprego, taxa de esforço superior a 50%. Liguei à AT, ninguém me responde. Falei com a Segurança Social, ninguém me responde. Falei com o IRU, não tenho resposta.
Sou elegível para apoio à renda, família monoparental, 2 crianças. Ligo diariamente para o IRU e a AT, ninguém atende. Segurança Social, não sabe de nada. Sinto-me revoltado, foi-me prometido uma ajuda que afinal não vou ter. E, portanto, as pessoas não só descobrem que não estão dentro dos critérios, como há critérios que não sabem se enquadram ou não por uma mudança das regras e não sabem onde recorrer, que ainda é a angústia pior de não saber se caem nas regras e a quem é que podem recorrer. E gostaria que nos clarificasse esta questão, porque ainda há outra questão. Quem em 2021 teve rendimentos que excluíam do apoio, mas em 2022 tem rendimentos que incluem no apoio, quando é que vai ser feita essa atualização? Se é que vai ser feita, também era importante que nos pudesse dizer. Finalmente, Sra. Ministra, os juros do crédito à habitação, que ainda vão aumentar mais em julho. Queria dar um único exemplo. Assinei um contrato, é um exemplo, aliás, mais um, é um como podiam ser 1.000 ou 3.000. Contrato em janeiro de 2022 com uma prestação mensal de 364 €. Em fevereiro deste ano passou para a taxa variável, o que levou a um aumento da prestação para 688 €. A minha taxa de esforço passou dos 24% para 46% do meu rendimento. Fiz simulação do apoio, o resultado desse simulador é 35 € por mês. E a pergunta é o que é que se vai fazer com estas pessoas? O que é que o Governo vai fazer com pessoas que estão a deixar de comer para pagar a prestação ao banco? Porque temos o Primeiro-Ministro a dizer o problema não são os salários, o problema são os lucros, e nós vemos lucros dos bancos, lucros do turismo, lucro das imobiliárias, lucros da especulação, e a única coisa que o Governo faz é criar uns apoios que fazem as pessoas ficarem dependentes dos apoios. É a única coisa que existe, e portanto ainda bem que existe, mas não chega a toda a gente e, sobretudo, mantém o negócio tal como está, mantém as causas estruturais do problema da habitação tal como estão, mantém quem lucra com a crise da habitação tal como está, a favorecer a inflação da habitação e deixa que os salários sejam esmagados neste processo. E era sobre estas questões que eu gostaria de ouvir a Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr.